É, gente, olá, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Carla aqui, boa noite. Esperando o Juliano entrar. Aí, Juliano, boa noite, seja bem-vindo. Oi, Carla, boa noite. Obrigado. Bem-vindo. Vocês estão, acredita que está me escutando bem, Juliano? Estou te escutando bem. E você me escuta bem, me vê bem? Perfeitamente, Então tá bom. Deixa eu tirar essa luz aqui da câmera. Tá bom. perfeitamente. E o pessoal dando boa noite aí, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à live da Febrate, do Instagram da Febrate. Eu sou Carla, sou uma das professoras de vocês. Vamos começando, né, Juliano? É isso aí. Boa noite, né? Boa noite para você, Carla, equipe da Febrate, que eu sei que está trabalhando com você aí na live. Boa noite para todas as pessoas que estão entrando também. Sejam muito bem-vindas. É isso aí. Vamos falar um pouquinho com vocês antes de fazer a apresentação do terceiro módulo, né, da Febrate. Primeiramente, eu quero falar que eu sou a Carla, eu sou uma das professoras e diretora da Febrate, né? Nós trabalhamos já e vamos fazer 5 anos essa federação. É o módulo 1 e o módulo 2, que é o terapeuta conselheiro, coordenador e monitor. Eu acredito que eu tenho vários alunos meus que estão aí comigo assistindo essa live hoje. Inclusive, nós temos uma fila já grande de espera de alunos, né? Eu comentei até com o Juliano sobre esse curso. Gente, a intenção era uma intenção de fazer um curso mais técnico para psicólogos, médicos, né, que trabalham na área da saúde, mas eu conversando com ele, eu falei, não, vamos voltar para os nossos alunos da Febrate fazendo o terceiro módulo. Então, assim, é algo bem novo, bem diferente, com muita dinâmica, e daqui a pouquinho o Juliano vai falar com vocês sobre isso, tá? Mas o módulo 1 e o módulo 2 da Febrate, o de terapeuta conselheiro, coordenador e monitor, é o que fornece a vocês a CRT, que é a carteirinha, né, para vocês de um documento, né, pessoal de vocês. Ela vai com o QR Code, esse QR Code é a identificação de vocês no site da federação, e o certificado de vocês que vocês ganham também no final do curso, tá? Na nossa equipe de professores, nós temos o Robson, o Daniel Pinto, nós temos o Pedro, né, que também dá aula para gente de primeiros socorros, que é um sargento bombeiro. Nós temos o Juliano, que nós estamos apresentando para vocês hoje, que é o nosso novo professor da Febrate. Nós temos a Camila Matticelli, que é a parte de apoio, e hoje também estamos tendo o apoio do Patrick, que está fazendo a gravação para a gente, para depois fazer o sorteio para vocês de uma vaga para o módulo 3, tá? O sorteio vai ser no final da live, então vocês fiquem aí com a gente. Quanto mais vocês curtirem, mandar beijinhos e tudo mais, vocês vão estar aí participando, tá bom? A minha trajetória com o Juliano foi em 2012, que eu fui para São Paulo, para Campinas. Foi quando eu pensei em trabalhar na área de dependência química e eu fiz um curso presencial. Fiquei 11 dias, não era? Um curso de 11 dias, não era, Juliana? 11 Eram ou 10 ou é, 11 dias, era isso. e ele foi meu professor, né? Uma gratidão imensa hoje nós estarmos aqui juntos e poder estar fazendo esse módulo 3 com ele, né? Porque foi o meu mestre, foi um dos meus professores. Eu tenho uma gratidão enorme, porque era uma pessoa que, além de professor, era coordenador da federação que eu estava fazendo esse curso de dependência química em Campinas. E, assim, sempre tratou todo mundo como seres humanos, sempre tratou a gente tudo por igual, conversava com a gente no final das aulas. Era uma pessoa que interagia com os alunos. E aí, quando eu pensei na Febrate, eu pensei nisso, na humanização, né? Em alma, nós estamos apoiando os nossos alunos, está sempre com vocês, podendo fazer o melhor. E é isso que eu pensei no terceiro módulo, esse módulo técnico que vai levar vocês para uma graduação muito maior de conhecimento, de tudo que vocês puderem imaginar em questão
Para a área de trabalho de vocês, né, para todos da área da saúde, esse curso ele serve tanto para o terapeuta como para o psicólogo, qualquer pessoa que hoje queira trabalhar na área de dependência química, né? Eu sugiro sempre que façam o módulo 1 e o módulo 2 primeiro, porque vocês, os meus alunos, os nossos alunos, os federados, têm um preço especial, é diferenciado, sempre vão ter desconto em todos os nossos cursos. Nesse curso especial, vocês, os nossos alunos têm esse desconto, né? Eu conversei muito com o Juliano e falei, não, Juliano, eu quero voltar para eles, porque eu vejo o tanto de carência de informações, né, de conhecimento, porque a área de dependência química, como eu disse, eu comecei a estudar em 2012, nós estamos em 2025 e eu continuo estudando. Eu entrei numa faculdade há pouco tempo e não tem como parar, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? A verdade é essa, nós temos que estar sempre nos atualizando. Então, eu vou deixar com vocês agora o Juliano falar um pouquinho do terceiro módulo e explicar um pouquinho como é que vai ser esse curso para vocês, né? Vai ter um curso de 20 horas, vai ser um curso que vai ser 2 domingos ao vivo com os professores, comigo e com o Juliano, e vai manter a gravação durante o curso. Então, por exemplo, como são 2 domingos, vocês vão ter a gravação do domingo de segunda a sábado e do outro domingo de segunda a sábado novamente. Então, vocês podem assistir ao vivo com a gente ou as gravações. Combinado? Mas como é um curso curto, né, Juliano, de 20 horas, eu acho que dá para todo mundo estar no domingo estudando com papel e a caneta. Um beijo Sim. no coração de vocês. Vou passar agora para o professor Juliano, né, que é formado, ele vai falar um pouquinho do currículo dele, bem pequenininho para vocês. Aí é muito grande, mas ele vai fazer um mini aí para vocês. Algumas pessoas já conhecem, Juliano, você nem ouviu alguns comentários na Febrate. Vários alunos da Febrate do módulo 1 e 2 já fizeram também um curso com você, na mesma federação que eu fiz. Já botaram lá, meu, já foi meu professor, achei muito legal. Então, assim, você já é de casa. Seja bem-vindo à Febrate, viu? Obrigada. Fala um pouquinho. Tá bom, Carla, obrigado. Bom, boa noite, né? Boa noite novamente. Boa noite a todas as pessoas que entraram aí depois do início da live. Tem bastante gente entrando aqui, Carla, dando boa noite. Tô vendo aqui nos comentários, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. E, Carla, agradecer, né, o convite que você me fez já há algum tempo. Aí você sabe que eu também vinha, nesses últimos tempos, organizando e reorganizando a minha agenda para poder estar aqui com vocês. E aí, à medida que a gente foi conversando, enfim, né, você já tinha a ideia do módulo 3 e acho que entrou aí como uma luva para a gente poder dar continuidade aí no trabalho que você já vem fazendo, que é um trabalho de excelência com a Febrate, para os alunos da Febrate, e que a gente veio, eu venho acompanhando pelas redes sociais, já te acompanho há algum tempo, acompanho a Febrate também, e que só vem crescendo, né? E se as pessoas estão procurando e se está crescendo, é porque vocês estão oferecendo um material de qualidade, com professores que têm muita qualidade também, e sempre uma abordagem, como você mesmo disse, como o próprio nome da federação leva, humana, que para mim é o mais importante. Desde que eu iniciei o meu trabalho, aí falar brevemente sobre mim, né? Desde que eu iniciei o meu trabalho com o tratamento da dependência química e a saúde mental em geral, lá em 2003, ali entre 2003 e 2004, eu vi muitas coisas, né, desde aquele início que me desagradavam muito, muitas abordagens equivocadas, muitos desserviços prestados às pessoas que procuravam ajuda. Então ali eu já tinha algo no meu coração que eu precisava primeiro buscar uma formação e aí dentro dessa formação buscar atender melhor as pessoas que sofrem com esse transtorno,
da dependência química, né, do transtorno por uso de substâncias, do alcoolismo e, volto a dizer, outros problemas relacionados à saúde mental também. E essa tem sido a minha luta nesses 21 anos que eu estou trabalhando nessa área. Então, eu fiz a minha formação na área de psicologia, eu sou psicólogo de formação, depois me especializei na área de saúde mental e depois fiz uma segunda especialização em dependência química. Nesses anos eu atuei, eu comecei como voluntário, na verdade. Na verdade, eu comecei como acolhido, né? Então, hoje eu estou há 21 anos em recuperação, buscando a minha recuperação, né? Mas também sou um companheiro de caminhada. Mas entendi que eu precisava estudar, que eu precisava correr atrás das coisas para eu entender melhor como tudo isso funcionava, como tudo isso funciona, para eu poder atender melhor as pessoas. Então fiz a minha formação em psicologia, depois fiz essas duas especializações e nesse tempo eu fui voluntário, fui monitor, fui conselheiro, psicólogo, coordenador e aí depois gestor em uma única instituição que você conhece, que eu acredito que eu posso citar aqui, Claro, que foi o Instituto Padre Haroldo em Campinas. Então, eu isso. trabalhei lá aproximadamente 16 anos, 17 anos, né, de toda essa trajetória, começando como acolhido e encerrando a minha jornada lá como gestor dos programas de recuperação e tratamento do Instituto Padre Haroldo. Junto lá também tem a Federação Brasileira, que eu trabalhei, foi onde a gente se conheceu, né? E aí também fui gestor da federação, tive o cargo de vice-presidente também, e desde 2010, quando eu fui convidado pela pessoa que fazia a gestão na época, eu iniciei a minha trajetória para dar aulas na área de dependência química. Nesse meio tempo, eu tinha também o sonho, né? Eu fui construindo metas e objetivos dentro da minha recuperação de dar aula na universidade. E aí, Carla, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Tudo bem, É que tá ótimo. alguém escreveu aqui que está travando. Aí eu fiquei com medo de ser a minha internet aqui, mas não é, né? Não, tá Está me ouvindo ótimo, bem? tá ótimo. Tá. Tudo bem? E aí eu tinha uma meta e um objetivo, ou vários, na verdade, e um deles era de ser professor universitário, de dar aula na universidade, e aí, antes de eu conseguir concluir as pós-graduações para eu fazer isso, eu fui convidado ali, acho que em 2013, 14, pelo Dr. Marcelo Ribeiro, que é uma referência para mim, é um mentor, e para mim o melhor psiquiatra hoje na área de dependência química. Inclusive foi ele que, eu estava até vendo aqui, foi ele que prefaciou o livro que eu e um grande amigo, que é o Rogério Bosso, que é outro psicólogo, que nós organizamos, né? Que é o livro Tratamento da Dependência Química, um guia de boas práticas para profissionais. E aí depois, durante o curso, a gente vai falar mais sobre isso aqui, como as pessoas podem adquirir também. Tem vários grandes autores, e aí na época a gente pediu para o Dr. Marcelo Ribeiro fazer o prefácio do livro, ele fez, estava lendo aqui antes de... Fazia tempo que eu não dava uma olhadinha e estava lendo aqui antes de começar a live. Então foi isso. E aí tem várias outras coisas. Participei, fui presidente do Conselho Municipal de Álcool e Drogas de Campinas, fui membro do Conselho Estadual de Política de Drogas do Estado de São Paulo, ocupando a cadeira que era do Instituto Padre Haroldo. Também participei do CONAD, que é o Conselho Nacional de Política de Drogas em Brasília, que fica dentro do Ministério da Justiça, quando a gente fez o marco regulatório das comunidades terapêuticas, e aí mais um monte de coisas, e atualmente estou aqui no Mato Grosso do Sul, fazendo a supervisão de tratamento, supervisão clínica de 3 clínicas de tratamento aqui, que são a Hazelden, a Daytop e a Colmine. Mas isso acho que você já colocou lá na chamada do curso também, né? Ok. Então é isso. É um pouquinho da... Eu, assim, não é de verdade, não é por uma questão de ego e nem para ficar falando de mim, não é isso.
Mas eu sempre que eu vou ouvir alguém falar, eu gosto, e não para julgar, não para trazer nenhum demérito, não para diminuir, também não para engrandecer a pessoa, mas eu gosto de saber, eu gosto de saber de que lugar essa pessoa fala, né? Sobre o que ela vai falar, ok, o tema é esse, então tá. Você vai falar desse tema de qual lugar, né? Qual que é a tua experiência, qual que é a tua trajetória com isso. E não importa se a trajetória é grande, se ela é pequena, se está começando, se está terminando, se está no meio. A minha preocupação não é essa, é só para saber da onde é o lugar de fala dessa pessoa. Então, hoje aqui com vocês, o meu lugar de fala parte dessa pequena trajetória que eu contei aqui para vocês. Quando falamos, e aí, Carla, você vai você vai Pode me ir. interpelando aqui, tá? E vai fazendo perguntas, vai me interrompendo também, enfim. Tranquilo. Quando a gente fala sobre a questão do módulo 3, aí eu faço essa sugestão para a Carla, que já era algo também que, obviamente, ela vinha pensando, de falar sobre técnicas de aconselhamento no transtorno para pessoas portadoras do transtorno por uso de substâncias ou dependência química, como vocês preferirem. Cada vez vai mudando, daqui a pouco vai mudar o nome de novo, tá, Carla? É Esse verdade. pessoal não é brincadeira, não. Cada manual diagnóstico de psiquiatria que sair novo vai sair com um nome novo. Mas tá Diferente. bom. No fim é tudo isso aí E é mesmo, uma que a coisa. gente já está vendo. Então, quando a gente fala, dá essa sugestão do módulo 3 abordar a questão das técnicas de aconselhamento, eu penso numa coisa que eu já venho observando há muitos anos. Tem muitas pessoas que querem começar a trabalhar nessa área, ou já estão trabalhando nessa área, já tem um pouco aí de caminhada. Só que a gente sabe, uma das coisas que eu acho que, assim, se eu posso dizer, sempre me incomodaram, até um determinado ponto, assim, é que as pessoas têm uma ideia e que ela não está errada, não é uma ideia errada, mas tem uma ideia de que para trabalhar com a dependência química, eu preciso buscar todo o conhecimento que eu puder obter sobre a dependência química. Ok, eu volto a dizer, esse pensamento ele não está errado. Eu preciso entender mesmo como que funciona, por que uma pessoa se torna dependente, aí lá o que é a fase do uso, do abuso, como é que entra na questão da dependência, a classificação das drogas e o efeito no organismo, os efeitos no organismo, enfim, né? Preciso entender quem é um adicto, por que ele chegou aqui, porque, enfim, tudo isso é muito importante. Ok. Só que quando a gente fala de técnicas de aconselhamento, a gente vai tentar olhar, a gente vai tentar lançar um olhar mais profundo sobre isso. E aí não só entender as questões e os mecanismos da dependência química, do alcoolismo, enfim, mas entender a pessoa que está por detrás disso. Entender o ser humano que está por detrás disso. Porque tudo bem, eu sou um adicto, mas antes de ser adicto, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, né? E uma coisa que eu já vou deixar aqui, e que eu vou, talvez todos vocês que estão assistindo já ouviram e não são obrigados a concordar, mas uma coisa que eu quero deixar aqui é que uma doença, ela não diz o que uma pessoa é. Ela diz algo sobre aquela pessoa, mas ela não vai dizer, olha, você é isso e pronto e acabou. Não. Tem várias outras coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, que não tem a ver com isso. Isso é um episódio, isso é uma coisa que está acontecendo ou que aconteceu na minha vida. Volto a dizer que pode dizer muitas coisas sobre mim, mas não define. Uma dependência química não define uma pessoa, não define quem ela é. E eu sei também que muitas vezes as pessoas acabam se agarrando um pouco nisso, até para de alguma forma poder se recuperar, né? Então eu descubro que eu sou um adicto, eu descubro como é que eu funciono, como é que essa doença funciona, e aí eu também vou descobrindo como é que eu faço para lidar com ela. Mas eu não posso esquecer da pessoa, né?
Eu não posso esquecer do ser humano que está ali. Então, quando a gente vai falar de técnicas de aconselhamento, a gente vai falar sobre a questão da dependência química, a gente vai continuar falando como é que tudo isso funciona, mas nós também vamos falar muito sobre a pessoa. O que está acontecendo com essa pessoa? E nós vamos buscar entender muito mais o ser humano que está por detrás da dependência química e as causas, os fatores que levaram ele a desenvolver essa questão, do que ficar olhando, rotulando e taxando essa pessoa como o adicto, dependente químico, aquele que não tem cura, que não tem solução, que não tem mais jeito. Eu Isso aí. acho que eu penso que esse é um dos principais caminhos que a gente vai traçar nessas 20 horas de curso. Vai sobrar tempo para a gente falar das coisas? Não. Vai ser uma grande introdução às técnicas de aconselhamento? Vai. Vai ajudar quem fazer o curso a melhorar a escuta, vai ajudar a melhorar a técnica de abordagem, vai ajudar a entender melhor as pessoas que eu estou escutando? Vai. E aí nós vamos abordar temas assim, né? Pode dar alguns spoilers, né? Pode, pode. Então tá. Nós vamos abordar, por exemplo, uma confusão que fica para as pessoas, né? Tanto para profissionais que já têm alguma formação, que são psicólogos, assistentes sociais, professores de educação física, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eventualmente algum médico que possa fazer o curso também. Mas que acontece uma confusão quando a gente fala de aconselhamento. Então, uma das coisas que nós vamos abordar é assim, a diferença entre aconselhamento e psicoterapia. Porque a gente sabe que nos ambientes de tratamento, muitas vezes, o psicólogo não entende o papel do monitor, o monitor não entende o papel do psicólogo, o psicólogo não entende o papel do conselheiro, o conselheiro não entende o papel do monitor, o conselheiro não entende o papel do psicólogo, que também não entende qual é bem o papel do médico, e no fim todo mundo fica falando assim, nós somos uma equipe multidisciplinar, mas ninguém consegue, ninguém é muita gente, né? Mas as pessoas acabam tendo muita dificuldade de entender o que é isso e de aplicar essa questão da multidisciplinaridade na equipe. E a gente Verdade. sabe, né? Eu não estou falando nenhuma novidade, tenho certeza que vocês já abordam isso no módulo 1 e módulo 2 Isso, da exatamente. FEBRAT, né? A gente sabe que para tratar a dependência química, o alcoolismo, enfim, e os problemas relacionados à saúde mental, a gente sabe que nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, Com porque certeza. nós estamos falando de várias áreas da vida da pessoa que estão afetadas por essa doença, certo? Correto. Então, no curso de técnicas de aconselhamento, nós não vamos necessariamente abordar o papel da equipe multidisciplinar, mas nós vamos deixar claro qual é o papel do conselheiro. Exatamente. E isso também vai trazer uma questão que é, de alguma forma, elucidar para os profissionais, qualquer um que estiver fazendo o curso, que o aconselhamento é possível de ser feito por qualquer um dos profissionais da equipe, desde que eu detenha as técnicas, um conjunto de técnicas mínimas para isso. Então, hoje, até às vezes o pessoal fala aqui para mim da equipe, né? Fala, mas você é psicólogo, você faz aconselhamento? Faço. Quando eu estou fazendo uma sessão de psicoterapia, não. Eu uso as técnicas da psicoterapia dentro da abordagem que eu trabalho. Mas quando eu tenho que fazer uma abordagem mais educativa, mais diretiva, às vezes até tenho que me aprofundar em algumas questões ali do paciente. Aí, obviamente, eu vou usar as técnicas de aconselhamento. Então, a gente vai falar sobre essa diferenciação entre aconselhamento e psicoterapia. A gente vai falar onde o aconselhamento se insere no processo de tratamento, no processo de recuperação da pessoa. A gente vai falar sobre a importância de uma escuta qualificada.
Então não é uma escuta, não é uma escuta que julga, não é uma escuta cheia de preconceitos, cheia de saberes, pelo contrário, a gente vai aprender no curso que a gente tem muita coisa para aprender com os nossos pacientes, muita coisa, e só me é possível aprender alguma coisa com o meu paciente se eu estiver disposto a escutá-lo, sem julgá-lo. A gente vai desfazer um pouco, né, dentro do que for possível, essa ideia de que porque uma pessoa é adicta, então eu já sei quem ela é, eu já sei o que ela faz, eu já sei com quem ela anda, eu já sei o que vai acontecer. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu falo que até um dos grandes baratos, se eu posso dizer assim, desse trabalho, é o ineditismo. E eu falo assim, ó, tem pacientes que eu atendo já há alguns anos, né? Seja online ou no consultório presencialmente. Eu faço esse trabalho na clínica, né? Com o processo de internação, mas eu também atendo no consultório, também atendo online. E tem pacientes que eu atendo já há anos e o paciente estando bem ou não, sempre na próxima sessão, eu nunca sei o que vai acontecer. Eu nunca sei o que vai entrar por aquela porta, eu nunca sei o que vai aparecer nessa tela. Então, só que eu falo, esse é um dos grandes, se eu posso usar essa linguagem, assim, meio, enfim, esse é um dos grandes baratos desse trabalho, né? Eu não sei o que vai acontecer, só que eu tenho que estar munido de alguma técnica e da minha parte humana também, para poder lidar com aquilo que vai aparecer, né? Com a demanda que vai entrar pelaquela porta ou com a demanda que vai aparecer aqui nessa tela. E a nossa principal ferramenta, vou falar bastante sobre isso, vamos, né, Carla, falar, porque não sou só eu que vou dar aula, né, graças a Deus. Então a Carla também vai estar dando aula nós vamos estar dando aula no curso juntos, né? Ah, a principal ferramenta de trabalho nossa como conselheiro e na técnica de aconselhamento é a escuta. Com certeza. Não tem outro caminho, né, Carla? Não, Eu, eu falo assim, ó, o bisturi na mão de um médico é a mesma coisa que a palavra na nossa boca. exatamente. Porque eu não sou médico, eu não faço cirurgia, eu não dou remédio, eu não faço nada disso. Então, o que, que eu tenho para trabalhar? A minha escuta e a possibilidade de um retorno, de uma intervenção que vai ser por meio da minha fala. Dependendo do que eu falar, eu retalho o paciente. Eu deixo ele pior do que ele entrou. Dependendo do que eu falar, eu posso trazer alguma luz para ele pensar sobre o que está acontecendo com ele. Só que para isso eu volto a dizer, primeiro, e também isso não se trata só de técnica, né? Que é outra coisa que a gente vai abordar bastante no curso, que é a importância de se cuidar. Exatamente. Porque como é que eu vou cuidar da cabeça de alguém se eu não cuido da minha? É, nós falamos muito isso, o Robinho fala muito isso no módulo 1 também, né? Que muitas vezes os terapeutas ou psicólogos, todas as pessoas que trabalham na área da saúde mental, também ter um terapeuta, um acolhimento, não se cuidar, né? E é essencial, né, Juliano, isso. Essencial. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, mas tem muita gente que se ofende. Mas é uma brincadeira séria. Eu falo, se um dia você procurar um psicólogo para te atender, né? Mas isso vale para os conselheiros também, tá? Mas no caso da psicologia, eu falo assim: se um dia você for procurar um psicólogo para te atender, não se preocupe com qual abordagem ele trabalha, se é psicanálise, se é terapia cognitivo-comportamental, se é gestalt, se é abordagem centrada na pessoa. Não se preocupa com isso. Faz uma perguntinha para ele só. Você também faz terapia? Essa é a pergunta. Aí tem colegas de profissão meio que se ofende, né? Eu não tenho que falar para o meu paciente se eu faço terapia ou não. Eu falo, olha, você não tem que falar mesmo, mas eu garanto para você que isso é um selo de garantia para você.
Porque para você cuidar da cabeça dele, você precisa ter alguém que cuide da tua, né? Verdade. Então, e você está vendendo para o seu paciente um produto que você não compra para você? Então, me parece uma coisa meio complicada, né? Então, eu estou falando isso porque eu faço análise há muitos anos, né? Então, e é uma coisa com a qual eu escolhi para trabalhar, e eu preciso, para mim, assim, Carla, eu sou uma pessoa que já há muitos anos eu estudo todos os dias, né? O conhecimento, além de eu entender como algo bom e que ninguém me tira, também é algo que eleva muito a minha. Eu aprendi isso em recuperação, inclusive. Obter conhecimento é algo que eleva a minha autoestima, que deixa a minha autoestima bem. Então eu decidi já há muitos anos, desde que a gente se conheceu, até um pouco antes disso, a continuar investido nisso até o último dia da minha vida, até onde eu conheci, né? Até onde eu consegui. Não tem Então como a gente parar, né? vai. Não. É Então verdade. a gente Até vai abordar. eu costumo dizer, Juliano, por exemplo, eu sou disléxica e tenho TDAH. E eu tive muitas dificuldades na infância. Então, hoje, por eu saber que eu já entendi, já aceito, já aprendi a lidar com isso, e aí eu sei que eu tenho que me esforçar, às vezes, até um pouco mais do que as outras pessoas, mas isso eu já tiro de letra. Por quê? Porque eu me adaptei, eu comecei a criar novos hábitos para me proteger das minhas dificuldades, das minhas próprias dificuldades, mas com o quê? Com tranquilidade. Eu tenho que ser assim porque isso é mais difícil, ponto, né? Sim, Então, assim, às vezes, em vez de eu estar lavando uma louça e vendo alguma coisa uma televisão, que eu muito dificilmente assisti uma TV aberta, eu estou escutando um colega psicólogo, um psiquiatra, enfim, pessoa que trabalha na área da saúde mental. Por quê? Porque eu gosto também de aprender. Então, o que você fala faz sentido. E esse terceiro módulo, ele é bem técnico, né? Eu queria passar isso para os alunos, que ele é mais o passo a passo. Vocês vão ter... o Juliano, por exemplo, ele está fornecendo para vocês um e-book que ele vai falar para todos os alunos que fecharem a matrícula, além da apostila, vocês vão receber um e-book de passos a passo, né, o Juliano? Você fala um pouquinho também sobre isso para não esquecer, tá? Que eles vão ficar tá. super empolgados, num PDF incrível, feito só para vocês. Sim. Vou falar então já, para eu não esquecer. O É, e-book, enfim, um brinde, a gente pode chamar assim. É um material do curso, né? Mas que vocês vão receber, aí como a Carla falou, depois, para quem efetivar essa questão da matrícula e for fazer o curso. O e-book eu escrevi já há alguns anos atrás, venho atualizando ele, né? E o título do e-book é 12 Passos para se tornar efetivamente um conselheiro em independência química, né? Então eu vou falando ali, não é, ele tem uma base científica, mas eu vou falando também ali em 31 páginas, 30 páginas, se eu não me engano, que tem o e-book, são sobre 33, como. né? Oi? Acho que são 33 páginas. Tá. Enfim, eu vou falando ali, vou contando um pouco da minha história e quais foram os passos que eu fui dando ao longo dessa caminhada para me tornar um conselheiro em independência química. Isso independente da minha formação em psicologia, do que eu falei no início, das especializações, né? Porque é o que eu falei, isso o aconselhamento ele é muito presente na minha prática profissional, as técnicas de aconselhamento que eu vou reunindo aí ao longo desses anos. Então o e-book foi um produto ali, né, no final, ali perto, acho que tem já uns 4 anos que eu escrevi, que eu estou sempre revisando e que agora vai estar disponibilizado pela Febrate, né? Junto com o módulo 3 para quem for fazer o módulo 3. Então, eu desejo uma boa leitura. E são efetivamente ali, eu usei simbolicamente a questão dos 12 passos, né? Porque 12 passos, quando a gente fala de 12 passos, a gente sabe de toda a literatura, a vasta literatura sobre 12 passos que está inserida
na recuperação, né, na questão tanto dos passos de AA, de outras irmandades que acabaram copiando, né, ou adaptando, né, os 12 passos de AA para suas diferentes realidades. E aí, eu não é desses 12 passos que eu falo no e-book, eu falo dos meus 12 passos para se tornar efetivamente um conselheiro, e eu espero que isso possa contribuir com a jornada de vocês também. E aí a história de falar, de usar o tema, o título 12 passos, foi algo simbólico mesmo, representando essa questão dos 12 passos. Tá, Legal. ainda dentro da questão do curso, nós vamos falar também sobre a questão dos planos de prevenção à recaída, nós vamos falar sobre como construir um plano individual de atendimento, e aí não é o plano individual de atendimento que o Juliano inventou, é o plano individual de atendimento seguindo a Lei 11.343, artigo 23A e 23B, que depois está adaptado para a questão das comunidades terapêuticas na Lei 13.840. Então, é um documento que é essencial para qualquer ambiente de tratamento, que deve constar no prontuário do acolhido, deve constar no prontuário do paciente, que ele é um documento que precisa ser construído a várias mãos, que precisa ter a ciência do paciente, do acolhido também. Então, a gente vai fazer, tem um momento do curso, eu não lembro se é na segunda ou na terceira etapa, que eu vou literalmente construir um plano individual de atendimento junto com vocês na tela ali, né, durante a aula, para vocês entenderem. Depois vou disponibilizar o modelo do plano de atendimento, ou já vai estar disponibilizado, acho que na apostila, né, Carla? Eu vou É, mandar meu o trabalho. modelo, e aí vocês vão poder adaptar também para quem já faz, ok. Eu acho que vai ser um momento de refinar esse processo, e para quem ainda não faz, vai ser um momento para vocês passarem a construir dentro dos ambientes de tratamento de vocês. E que é um plano que ele precisa ser construído também a várias mãos e com a mão do conselheiro, né? Então, hoje, por exemplo, aqui na Daytop, onde uma das clínicas que eu trabalho, nas outras também, os principais agentes da construção desse plano individual de atendimento são os conselheiros. Depois existe uma revisão dos psicólogos, existe uma revisão da minha parte, como supervisor de tratamento, para que a gente possa assinar e aí seguir ali, né? Porque eu falo assim, o plano individual de atendimento, cara, vou só tomar mais um ou 2 minutos sobre isso, eu falo que ele é a tecnologia, assim, né? É uma das tecnologias da questão do tratamento. Por quê? Nós vamos discutir a vida o tratamento do paciente, né? Durante uma reunião de equipe. Quando a gente tem um plano individual de atendimento feito e sendo revisado pelo menos mensalmente, a hora que a gente vai discutir o caso desse paciente, nós vamos sair do achismo. A gente vai trazer o plano individual para a mesa. E a gente Exatamente. vai discutir a vida desse paciente dentro do tratamento a partir do plano individual de atendimento dele. E não é porque leva o plano, o nome plano individual de atendimento é que significa que então existe um único tratamento específico para ele dentro da instituição. Não, não é isso. É porque a gente precisa olhar para as características que são individuais dessa pessoa e que dentro de um tratamento que tem um ambiente coletivo, a gente precisa olhar as especificidades dessa pessoa e também acompanhar e tratar aquilo que é específico dela, né? E aí isso também vai ajudar a gente a entrar em outros temas, outro tema, na verdade, que está proposto dentro do curso, que é pacientes que são portadores do transtorno por uso de substâncias, da dependência química e que têm comorbidades. Então, por exemplo, eu hoje aqui, né, eu estou aqui na clínica, né, eu estou fazendo essa live aqui da clínica feminina, estou dentro de um dos consultórios aqui. Eu tenho paciente aqui que é dependente de cocaína e chegou com a hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar como comorbidade,
já está há algum tempo com a gente, nós estamos trabalhando, tratando essa pessoa, e essa hipótese diagnóstica passa a já não ser tão bem uma hipótese, e pode-se chegar a um diagnóstico fechado. Então, uma paciente que é dependente de cocaína e tem o transtorno afetivo bipolar ali como comorbidade. Juliano, o tratamento que você oferece para essa pessoa é o mesmo tratamento que você oferece para uma outra mulher, por exemplo, como eu falei que estou na clínica feminina, é o mesmo tratamento que você oferece para uma outra mulher que é só, ela só não, só seria, não é no sentido de pouco, mas que ela tem somente o diagnóstico da dependência de cocaína? Em questões coletivas do ambiente, em questões de atividades de cronograma, tem muitas coisas que elas vão estar juntas. Mas Verdade. no plano individual de atendimento dessa paciente que tem a comorbidade, eu já tenho que ir por outro caminho. Entendeu? Eu já tenho que ofertar algumas outras possibilidades, alguns outros recursos terapia. Ó, esse aqui eu vou ter que falar. Chegou um oi papai ali da minha filha, Angelina, tá assistindo. Desculpa. Ali eu já vou ter que. Ali eu já vou ter que ofertar outras ações, outros recursos terapêuticos, porque vocês que já estão assistindo e já estão há mais tempo nessa área, e como a Carla também, a gente sabe que quando existe o duplo diagnóstico, não adianta a gente tratar uma coisa só. Então, eu tenho um desafio maior com essa paciente, porque eu tenho que tratar a dependência de cocaína dela e tenho que tratar o transtorno afetivo bipolar. Por quê? Porque se eu não tratar esse transtorno afetivo bipolar, e que é um dos transtornos hoje, para mim, pelo menos na minha prática clínica, dos mais difíceis de tratar, se eu não tratar esse transtorno afetivo bipolar, a chance dela sair do tratamento e ter uma recaída na cocaína é enorme. E outra coisa que também a gente vai abordar, essa é uma das grandes lacunas hoje no tratamento para dependência química. Qual, Juliano? A maioria dos programas, isso é um dado da UNODC, né, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, em um dos relatórios, que inclusive está no livro aqui, que é citado no capítulo que foi escrito pela doutora Alessandra Dill, que é também uma baita referência na psiquiatria hoje no tratamento da dependência química, que é uma colega também, uma querida. Uma das grandes lacunas hoje no tratamento da dependência química é porque a maioria dos programas de tratamento, eles estão preparados, eles estão qualificados para receber os pacientes e tratar a dependência química dos pacientes. Mas mais de 80% desses programas não estão preparados, não estão qualificados para tratarem as comorbidades. Verdade. E Mas, aí, Juliano, eu tenho uma pergunta nessa questão. É até sim, bom a gente esclarecer, porque, assim, mesmo nós passando essa técnica, quando os nossos alunos, os nossos não forem psicólogos, é importante que eles tenham essa noção, né? Principalmente que se leve a um psicólogo, que leve ao psiquiatra, que veja que tem alguma coisa diferente fora somente o uso, né? Se a gente olhasse no lado, vamos lá, vamos botar no lado terapêutico, que é a maior parte dos nossos alunos, eles vão ter um dente, olha, tem alguma coisa errada. Então, já é uma coisa que ele pode estar fazendo as anotações e levando para a equipe, um exemplo, como você disse, numa reunião, né? Extremamente necessária para que esses psicólogos, psiquiatras possam estar realmente reavaliando esse caso, ou aquela pessoa, aquela outra, para ver realmente se existe um transtorno aí, para poder também já começar a olhar, né, com um olhar clínico diferente, mais cuidadoso, específico em cima daquilo ali. Por isso que você falou uma coisa no começo da live bem importante. É muito importante que a gente tenha essas reuniões em equipe, que tenhamos essa fala, essa escuta também no nosso trabalho, né? Não só
com os nossos residentes, mas sim com a equipe. Porque a equipe unida, ela faz realmente acontecer um bom trabalho numa área de dependência química, com o familiar, enfim, na nossa área. Sim. Não, e você tocou agora num ponto essencial que nós vamos abordar no curso também. Acho que tem algumas falas que vão acabar se repetindo durante os módulos do curso, durante as etapas. Quando eu entendo minimamente a técnica de aconselhamento e entendo o meu papel como conselheiro, eu sei Tá? até onde eu vou. Eu sei até onde eu vou, né? Então, a partir dali, é como se eu identificasse o problema, como você está Exatamente. dizendo, opa, tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma É, coisa aqui. Eu tive uma aula sobre isso, mas eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo aqui. é, E aí, então, eu tenho que encaminhar para o profissional que vai dar conta disso. E exato. muitas vezes o papel do conselheiro é exatamente, você tocou num ponto essencial, né? É. Porque eu não vou Até querer dar conta de problemas que eu não tenho recurso para isso. Eu tenho que porque, saber o meu limite também, né? levando em conta, não é só as comorbidades, né? Nós vamos estar, o conselho ele está muito à frente, assim, fica muitas vezes em linha de frente também, um pouco mais, em algumas comunidades e clínicas que a gente sabe disso. E os psicólogos, às vezes, vão de 2 vezes por semana, né? De 15 em 15. Algumas, graças a Deus, nós temos todos os dias também. Mas, infelizmente, não é tanta realidade, né? Então, o interessante também para levar para o psicólogo, talvez ao psiquiatra da clínica, são os traumas, né? Porque nem sempre é o terapeuta, o conselheiro que vai conseguir. É a equipe completa, né? O terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra. Eu falo muito isso, né? E às vezes ali é uma válvula de escape, alguma coisa. Às vezes nem é comorbidade, mas é um trauma. E precisa ter falado com a equipe. Isso é muito interessante, né? Sim, e já vou deixar esse, esse tema em específico, a gente vai acabar entrando um pouquinho nisso também no curso, mas ele em específico não está ele não está ali modulado, né, para a gente fazer. Mas é outro ponto que você está tocando, assim. E esse eu vou até deixar vou deixar a deixa aqui. É, pode deixar comigo. E falando para as pessoas que estão assistindo assim também, estudem sobre traumas. É verdade. Estudem, né? A Ó, se infância, você for lá, eu não sei se ainda, eu estava inclusive na semana passada, um dos grupos que eu faço aqui com as mulheres, eu estava assistindo com elas um documentário do Dr. Gabor Maté, que hoje eu acho que é a maior referência no assunto sobre traumas, a maior referência mundial, pelo menos na minha visão, tá? Eu não estou colocando isso como uma verdade, mas estou colocando na minha visão. Eu já tinha assistido esse documentário pelo streaming, né? Que eu já tinha pago lá para assistir, mas vira e mexe alguém disponibiliza ele no YouTube, aí ele fica lá no YouTube um tempo, aí o YouTube vai e derruba. Aí alguém vai lá e põe de novo. Então eu já vou deixar uma dica para vocês, quem quiser vai lá no YouTube, procura lá A Sabedoria do Trauma e assiste o muito bom. documentário do Dr. Gabor Maté. O Dr. Gabor Maté trabalha, né? Ele é médico, mas já é um médico aposentado. E o mais legal, Carla, falar rapidamente dele aqui, é que o principal nicho de trabalho dele é com a dependência química. Oh, interessante. Então ele é um médico que ele foi muito corajoso, assim, ele é muito corajoso na minha visão, assim, porque uma coisa que ele identificou entre todas as pessoas que ele atendeu em múltiplos anos de atendimento com pessoas que têm problema com a dependência química, ele identificou que 100% dessas pessoas tinham traumas, Exatamente. A infância é né? muito importante, né, Juliana? É por isso que no estudo nós vamos passar isso também, falar sobre isso. Normalmente, os gatilhos, as dificuldades, até mesmo para conseguir dar sequência na vida, é realmente a infância, né? Para muitos de nós, não tem jeito. Eu também sou uma Sim. adicta em recuperação, não falei no começo.
mas eu também sou uma adicta em recuperação, eu me encontro limpa aí já nesse processo de recuperação há 13 anos, alguns meses, algumas 24 horas, mas é assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sei o tanto que tem o preconceito, como você está aí numa clínica feminina, eu adoro trabalhar com as mulheres, apesar de muitos falarem que é muito difícil, é isso que eu gosto, por isso que eu faço, que eu falo que eu estudo muito, porque nós estamos morrendo por falta de atendimento, de acolhimento e preconceito, né, nós mulheres. Então, eu acho muito interessante esse trabalho seu aí. Nós vamos voltar para o nosso módulo 3. Vai lá. Não, vou aproveitar e fazer É que você falou, né? Você sabe que até isso, Carla, é uma. Você não falou isso. Eu vou pegar um gancho no que você falou. Que você falou, né? As pessoas falam que é mais difícil trabalhar com mulheres, né? Desde que eu comecei em 2015 a fazer a gestão dos programas de tratamento, de recuperação e tratamento lá do Instituto Padre Haroldo, essa era uma fala que me incomodava muito. Ah, mas trabalhar com mulher é mais difícil, mas trabalhar com mulher é problema. 10 mulheres valem por 50 homens. E aí, pelo menos com as equipes que eu trabalhei e trabalhei junto e fiz a coordenação, fiz a gestão, eu comecei a falar para o pessoal, gente, vamos parar de falar isso. Porque a mulher já carrega um estigma enorme, tanto na questão social e tudo que a gente já sabe, e principalmente quando ela tem o diagnóstico do transtorno por uso de substâncias ou do alcoolismo. Então, nós que estamos trabalhando com isso, nós que estamos acolhendo, recebendo essas mulheres, ainda vamos ficar falando que elas são mais difíceis? Isso mesmo. Não, vamos parar, porque essa fala nossa, ela só reforça o estigma. Ela E só reforça. motiva, né, o tratamento. Exato. Na Ela só vai lá verdade, e dá um carimbo na mulher, né? Então, na, na verdade, eu acho que é muita falta de conhecimento. Eu acho que as pessoas têm que entender sobre a genética feminina e masculina. Nós mulheres somos totalmente diferentes mesmo da genética masculina, então nós temos hormônios, nós temos várias coisas que diferenciam isso. Mas não quer dizer que nós, ao contrário, quando uma mulher realmente ela entra em recuperação de verdade, eu vejo ela muito mais responsável com a recuperação do que muitos homens. e não é só na recuperação, né? É, eu não tô. Exatamente. Tem bastante coisa. Mas aí depois, então, temos mais ideias para mais cursos, né, cara? Então, É, vamos lá, tem bastante coisa para a gente falar. Tá, e aí, assim, tô preocupado aqui com o tempo também, né? Acho que nós já estamos aqui há 50 minutos, né? ó, nem parece, ó, É rapidinho. bastante. E aí, assim, também, acho que já dei bastante spoiler sobre o curso, assim, né? Vamos tentar deixar com gostinho de quero mais, né, cara? Vamos deixar. E aí, a gente vai falar também sobre os planos de prevenção à recaída, a gente vai falar sobre os desafios que são comuns ao aconselhamento, que é lidar com a recaída do paciente sem julgamentos, é, o manejo de crises, o manejo de pacientes. E quando eu entro no aconselhamento e eu estou com um paciente extremamente resistente ao tratamento, o que eu posso fazer, que técnica que eu uso para abordar isso. Volto a dizer a questão do autocuidado do próprio conselheiro, né? Enfim, aí eu acho que tem bastante coisa aí, bastante material que a gente vai abordar e o objetivo principal, ou um dos objetivos principais nesse curso é aprimorar, é refinar, treinar, melhorar, enriquecer a qualidade da pessoa que presta o atendimento à pessoa que está em tratamento. Seja no consultório, seja no acompanhamento terapêutico, seja dentro de uma clínica, seja na internação involuntária, seja na internação compulsória, seja na internação voluntária, seja na ajuda, na conversa informal, eu estar munido ali de um conhecimento específico ou de conhecimentos específicos
que possam me ajudar a ter uma abordagem mais efetiva, mais eficaz com a pessoa que eu estou atendendo. Acho que é isto. O cara, senão eu não paro de Exatamente. falar aqui, tá? Nós Eu não somos vou desse parar de jeito, falar. nós somos desses, né? Então, gente, a partir de, vamos dizer, vamos deixar mais assim para vocês ficarem tranquilos, vocês podem entrar em contato comigo, mas como já está tarde, a partir de amanhã, eu já estou fazendo a inscrição, essa turma do módulo 3 ela vai ser dia 25 de julho, na Febrate, ela começa, ela vai ser, são 2 domingos, então nós começamos às 8 da manhã, paramos para o almoço e vamos até às 17 horas, vai ser o mesmo, mais ou menos, o que nós fazemos no módulo 1 e no módulo 2, tá? Provavelmente já na parte do sábado à noite, a Camila já coloca para vocês essas aulas gravadas, para vocês poderem reassistir à vontade. Enquanto vocês estiverem no curso, vocês podem assistir e assistir quantas vezes vocês quiserem. Vocês vão receber também as apostilas, é uma apostila, né, maravilhosa, que está sendo super preparada para vocês. O e-book também, após o pagamento, né? Fez o pagamento, já vai entrar na turma de alunos, que nós já vamos montar de hoje para amanhã uma turma, para mim já colocar vocês, né? Eu tenho uma turma de reserva, Juliana, já para essa turma de alunos, de 50 alunos. E Nossa, já temos 50 alunos numa turma de reserva. Antes da live, já pedindo, pelo amor de Deus, para poder estar participando. E eu já tenho mais ou menos entre 25 alunos que também estão na expectativa só da live para poder já entrar na turma de alunos. Então, provavelmente, eu peço que vocês façam a inscrição de vocês logo, porque mesmo que seja para vocês alunos, ou para outras pessoas também que não sejam alunos da Febrate, sempre tem aquela parte de é limitado, né? Até certo ponto a gente vai manter. Então, quanto antes vocês fizerem, o mais rápido possível, mesmo que seja no dia 25 de julho, que dê para vocês se programarem no domingo para estudar, já deixa aí seu nome, me chama, que eu faço a matrícula de vocês e a inscrição. Tá bom? Carla, vai ter o sorteio hoje também, né? Agora eu vou falar para vocês do sorteio. O sorteio de uma vaga para essa turma do dia 25 de julho, que é o módulo 3, nós vamos sair da live, tá? E aí vai ser gerado esse link de sorteio e vai ser colocado no Story, o ganhador. Então vocês ficam atentos, porque além de ficar no Story da Febrate, eu vou entrar em contato. Mas se vocês puderem estar olhando aí, provavelmente vai ser colocado no Story para vocês o que o sorteio do Instagram ele faz assim, ele pega lá as pessoas que curtiram, que postaram 2 pessoas, que marcaram a gente, que estão assistindo a live. Aí ele faz ele mesmo no automático o sorteio e aparece o ganhador. E eu entro em contato com vocês. Muito obrigada, Juliano. Seja bem-vinda, Febrate. Obrigado. Carla, o Psi Robinho é professor também, né? Nós temos o Robinho, que é o professor. Ele está Ele aí? já que ele tá aqui, ele tá, ó, bora estudar, meu povo, que acabou o sossego. Ele tá É aqui ele botando mesmo. fogo no povo aqui. É Obrigado, um... Robinho, pelo comentário que você fez lá. Eu espero somar com vocês, tá? Tenho bastante coisa para aprender com vocês também. Tenho certeza. Aproveitar aqui, Carla, porque eu não sei se foi aparecendo aí para você, mas eu estava falando aqui sem parar e tinha um monte de comentário, tinha perguntas. Depois, se o pessoal aí da equipe da Febrate quiser, porque eu acho que a live está sendo gravada, né? Perguntaram até isso Ah, aqui, vai ser se a live vai gravada, ser. vai ser editada e vai ficar no YouTube da Federação, da Febrate. Então, Já está sendo vocês que não gravada, né? estão no YouTube, vão lá também, já se inscrevem para vocês estarem sempre recebendo. Eu estou sempre botando vídeos novos lá para vocês estudarem, Ótimo. atualizarem. Então, eu estou falando isso porque aí eu queria até pedir desculpas, assim, porque eram muitos comentários, muito rápido, assim, muitas perguntas, e eu estava falando e a gente acabou não respondendo nenhuma, mas assim, depois, Carla, se a equipe da Febrate quiser separar as perguntas e enviar, eu vou ter o maior prazer de responder, tá? Eu Tá legal. respondo, Pode envio, botar. vocês depois enviam para as pessoas como vocês preferirem. E muito, muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado por poder estar junto com vocês aqui nessa estreia. Faço votos aí de que a gente está. Eu vim para somar, eu vim para Isso. aprender, como eu disse para você aquele dia. E faço votos de que essa seja uma grande parceria, né? Com certeza. Mas eu volto a dizer, eu vim para somar. E muito obrigado a todas as pessoas que ficaram até agora aí com a gente. De verdade, espero que a gente possa se ver no curso. Com certeza. Então, nós vamos encerrar a live, gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para toda a equipe da Febrate, Robinho está aí, Daniel, tenho certeza que está, né? Camilinha está aqui, o Ted, meu marido, que é um dos nossos diretores também da Febrate. Provavelmente está lá com a Maria também assistindo como sua esposa e suas filhas, né, ô Juliano? Está todo Sim, mundo unido porque nós somos uma família e sempre passamos isso para todos vocês, tá? Qualquer dúvida também, Juliano, eles podem fazer diretamente para mim a pergunta e se for preciso, se for para direto para você, eu mando para você ou a gente vê uma forma de você poder estar respondendo também. Combinado? perfeito. Estou à disposição. Então, Tá um bom? beijo para vocês. Camilinha vai desligar a live para mim, porque eu preciso do apoio. Sou péssima nesse negócio de internet. Mas um beijo no coração de todos. Muito obrigado. E Obrigada. fica